Fala, futuros soldados do estado do Pará. Aqui é o professor Alberto Alax e eu vou responder essa questãozinha aqui da banca Sebrasp de 2022, cargo oficial de bombeiro. Então, nós vamos lá. Qual é o tópico do teu edital sobre esse assunto que nós vamos trabalhar? Chama-se tipologia textual. Então, vamos à questão. Então, vocês já sabem que é interessante que vocês tentem responder a questão antes de você acompanhar, para você saber se você está seguindo o rumo correto da análise da questão. Então, como aqui não tem como eu te mostrar nessa tela toda o texto de uma vez, eu vou fazer uma pausa aqui e vou passando o texto devagarzinho. E aí você, nos parágrafos, você vai fazendo uma pausa, aí você vai lendo e entendendo o que cada parágrafo ele quer apresentar. Então, lembre-se, quando eu falo de tipologia textual, é a forma como um texto se organiza. Então, eu tenho um texto narrativo, que nós vamos ter alguém contando uma história. Nós temos um texto injuntivo, que nós vamos ter um texto instrucional, que vai dar um passo a passo. Nós temos um texto descritivo, que vai fazer a descrição de uma pessoa, vai fazer a descrição de um sentimento, vai fazer a descrição de um espaço. E nós temos o texto dissertativo, que no dissertativo nós vamos ter o informativo, que tem como objetivo informar, e nós temos o texto argumentativo, que ele tem como objetivo apresentar um ponto de vista. Então, vamos lá, eu vou passar o texto aqui para vocês, façam a leitura, para vocês marcarem o gabarito. Ah, professor, o senhor passou rápido demais. Não, gente, você vai fazendo a pausa aí. Pausa, lê. Se você quiser fazer alguma anotação aí no seu caderno, fique à vontade. Então, vamos lá. O texto classifica-se quanto à tipologia como narrativo, dissertativo informativo, dissertativo argumentativo, dissertativo expositivo e descritivo. De cara, gente, a letra B e a letra D é a mesma coisa. Ou seja, se o gabarito fosse esse, nós já teríamos uma questão anulada, porque informar e expor é a mesma coisa. Então, o nosso gabarito ou é narrativo, ou é dissertativo argumentativo, ou é descritivo. Então, vamos ao texto. Lembre-se que essa aula já foi ministrada para vocês, e você precisa lembrar essas características. Ah, professor Alberto, não tive aula ainda de tipologia textual. Nós podemos marcar uma aula, nós podemos analisar alguns textos, mas é importante que vocês treinem bastante, porque é possível que caia uma questão relacionada à tipologia textual. Então, vamos lá. Vamos ao primeiro parágrafo. Era um sábado de abril. B, chegar àquele porto e descer à terra. Deu alguns passeios. Ao dobrar uma esquina, viu um certo movimento no fim da outra rua e picou o passo a descobrir que é. Então, repare, nós temos aqui um texto narrativo, nós temos um narrador contando a história de um personagem que se chama B, que não foi colocado o nome, e ele está narrando quando ele chega à Terra e que ele dobra em uma determinada esquina e ele vê um certo movimento. Então, por esse primeiro parágrafo, já dá para você ter uma noção que nós estamos diante de um texto narrativo. Mas vamos ler o restante para nós confirmarmos o gabarito? Então, vamos lá. Segundo parágrafo. Era um incêndio no segundo andar de uma casa. Polícia, autoridades, bombas iam começar o seu ofício. Bombas, acho que aqui que era bombeiros, não sei se é um problema de edição, tá? Ficou estranho, mas tudo bem. B, que é o personagem, viu episódios interessantes, que esqueceu. Logo, tal foi o grito de angústia e terror saído da boca de um homem que estava ao pé dele. Não teve tempo nem língua em que perguntasse ao desconhecido o que era. Ali no meio do fumo que rompia por uma das janelas, destacava-se do clarão ao fundo a figura de uma mulher. Então, olha só, está narrando ainda uma outra cena. Ele acaba aqui percebendo o grito de angústia de um homem, e B, que é o personagem, ele não teve nem tempo de perguntar. Ele olha lá para o segundo andar e ele vê a figura de uma mulher. Ou seja, essa mulher que está no incêndio. Então, vamos aqui para esse parágrafo. A mulher parecia hesitar.
entre a morte pelo fogo e a morte pela queda. A alma generosa do oficial não se conteve, rompeu a multidão e enfiou pelo corredor. Ou seja, a mulher estava ali no segundo andar, ela estava ali. Ou ela vai morrer pelo fogo, ou ela vai morrer pela queda. E aí nós temos uma alma generosa do oficial que ele não se conteve, rompeu a multidão e enfiou pelo corredor. Vamos a esse parágrafo. Ainda continua como predominantemente um texto narrativo. Não se lembrava como pôde fazer isso. Lembrava-se que, a despeito das dificuldades, chegou ao segundo andar. Tudo aí era fumo. O fumo rasgou-se de modo que ele pôde ver o busto da mulher. Então, ele chegou lá até o segundo andar e foi lá para socorrer a mulher. Ainda continua um texto narrativo. Então, o gabarito, gente, vai ser texto narrativo, porque há predominantemente a narração. Mas vamos terminar de ler o texto. A mulher, disse ele ao terminar a aventura, e provavelmente sem reticências que Abel metia no ponto da narração. A mulher era um manequim, posto ali de costume, ou no começo do incêndio, como quer que fosse, posto ali de costume, ou no começo do incêndio, como quer que fosse, era um manequim. Então, espia que quebra de expectativa maravilhosa, gente. Está todo mundo olhando ali aquele movimento, aquele incêndio, e ele vê um busto de uma mulher. Que o texto fala que não sabia se ela morreria pelo incêndio ou pela queda. Aí a pessoa vai até o segundo andar para salvar a mulher, e o que acontece? Ele se encontra com um manequim. Não era uma mulher, era um manequim. Então imagine essa cena, crie essa cena na sua cabeça. Então vamos continuar o texto. O gabarito nós já sabemos. A morte agora, não tendo mulher que levasse, parecia espreitá-lo a ele. Salvador generoso desceu os degraus a 4 e 4, transpondo a porta da sala para o corredor, quando a multidão ansiosa estava a esperá-lo. Na rua, uma tábua, um ferro, o que quer que era, caiu do alto e quebrou-lhe a perna. Ou seja, caramba, então a pessoa foi salvar a mulher, era um manequim, e ainda acabou que se machucando. Tratou-se a bordo e em viagem. Então, ele tratou-se da perna quebrada. Desembarcando aqui no Rio de Janeiro, foi para o hospital onde Abel o conheceu. Contava partir em breves dias. Abel não se despediu dele. Mais tarde, soube que, depois de alguma demora, em Inglaterra, foi mandado a Calcutá, onde descansou da perna que tinha quebrado para tentar salvar a mulher, que era um manequim, e do desejo de salvar alguém. Então, vamos lá. O texto classifica-se quanto à tipologia, gabarito, letra A. O que é que nós vamos ter aqui, soldados? Nós vamos ter um texto narrativo, não é dissertativo e não é descritivo. Então, olha só, uma questão bem tranquila essa daqui, né? Então, o gabarito é letra A. Eu vou estar mandando outras questões para vocês, tá? De todos os assuntos, para que, quando vocês chegarem na prova de vocês, apareçam questões semelhantes que nós já trabalhamos, seja em sala de aula, ou seja essas questões que eu estou movimentando no grupo aqui, tá, soldados? Ó, um beijão para vocês e até a próxima com outras questões para você gabaritar a prova de português. Um abração.